Nós estamos aqui com a auditora fiscal federal agropecuária, Patrícia Rosa Malinsky, mais conhecida como Pati, né? A grande madrinha aí da Pluriversidade. E a Pati já tem 20 anos mais, né, Pati, de carreira aí como auditora fiscal. Vou Já fazer agora, vai fazer? só em 2021, o ano que vem. É? Então, quase, hein? Quase 20 anos. E aí ela está aqui para compartilhar um pouco da história dela, da jornada dela, de como que foi chegar onde ela chegou, como é que foi esse caminho, né, Paty? E também trazer umas dicas aí preciosas para essa turminha, de como que caminha o caminho aí pós-universidade. Então, Paty, conta pra gente aí como é que foi essa jornada, um pouco da sua história. E bem-vindos todos aí, bem-vinda você também. Muito obrigada por doar um pouco do seu tempo precioso aí para falar com esses pimpolhos queridos aqui. Bom, então, boa tarde a todos, né? Espero não tomar muito precioso tempo de vocês, porque, afinal de contas, eu fiquei sabendo que vai ter uma prova surpresa. Mentira. Bom, mas de qualquer forma, eu sei que vocês têm um monte de conteúdo aí para abordar. E então, assim, eu fui convidada para falar um pouquinho sobre a minha experiência pós-universidade. Eu vou começar contando que como eu imagino alguns de vocês aí, eu não estava com pressa de formar, não, porque a universidade ela oferecia ali um porto seguro para mim, um local conhecido. E eu confesso que o mercado de trabalho era bem desafiador. Assim, era meio que um monstro, assim, algo desconhecido que eu não me sentia muito preparada para enfrentar. Então, depois que eu terminei a formatura, né, eu entrei numa pequena crise, né, então foi muito boa a semana toda de formatura, porque, ao contrário de vocês, na UFMG a gente tem quase uma semana de comemorações, né, a gente tem um dia para colação, um dia para o baile, um dia para missa, um dia para o culto. Então, tipo, foi uma semana indo no cabeleireiro fazer penteados e maquiagem e curti muito todos aqueles momentos com a minha turma. Foi muito especial, foi muito bom. Só que quando acabou o baile, no dia seguinte eu estava numa pequena ressaca de o que eu faço agora, né? E como eu já estava, assim, na época, muito interessada na área de reprodução animal, eu já tinha contato com alguns professores e eu comecei a acompanhar esses professores nos trabalhos deles, dentro da faculdade, fora da faculdade. Aí, nisso aí, eu fiquei mais ou menos um ano, meio que de estagiária, só que naquele tempo o estagiário não recebia nada, muito antes pelo contrário, né? Ficava feliz se recebesse a alimentação, já estava bem contente, né? Enfim, você vê o tanto que a gente já é velho, né? Que a Lili formou um pouquinho depois de mim, então a gente já é do tempo dos dinossauros, né, Lili? Bom, e aí eu não sabia o que fazer exatamente, resolvi fazer mestrado, né? Fazer mestrado em reprodução animal e acabei trabalhando com reprodução de cães, que foi uma área que eu achei super interessante, bem desafiadora, né? Não tinha muita gente trabalhando com isso. Foi uma experiência muito, muito, muito interessante, assim, com muitas descobertas e meio desbravando o caminho aí. Foi legal. Olhando para trás, você vê que foi um tempo interessante. E aí estava acabando, estava na hora quase de defender o mestrado e eu não sabia o que fazer. Aí essa pessoinha que está aí dando aula para vocês, ela falou para mim, assim, que a gente já se conhece daquela época, falou assim, Paty, tem um concurso para o Ministério da Agricultura. Aí eu disse, não, concurso não é para mim, não sirvo para fazer concurso, não vou passar nessa prova. Ela falou, faz, tem uma vaga para uma cidade que fica próxima ali de onde seus pais moram, que era o interior do Tocantins. Eu falei, tudo bem, vou lá. Falei, não vou passar, mas tudo bem, vou, né? Vou como experiência. E passei no concurso. Era uma vaga só, na primeira parte eu fiquei em primeiro lugar, e na segunda fase de currículo eu perdi o prazo e acabei encaminhando minha documentação fora do prazo e fiquei em segundo, e era uma vaga só.
E aí, bom, não deu, né? Fui para casa, né? Comecei a pensar o que eu ia fazer da minha vida, mas voltei a morar com os meus pais. Meu pai era fazendeiro, né? Então a ideia era trabalhar com ele. E um belo dia, minha irmã, que ficou em Belo Horizonte, que era onde eu estudava e morava, me ligou e falou: Paty, chegou um telegrama aqui em casa, é uma convocação do Ministério da Agricultura. Eu falei: não, mas eu não passei no concurso. Não, mas eu vou te mandar a cópia do telegrama. Olha aí. Naquela época a gente usava fax, só para vocês terem uma ideia. E ela me mandou o telegrama de convocação e eu conversei com os meus pais e saí correndo. Fui parar em Brasília e descobri que não era lá que eu tinha que me apresentar, era em Palmas, que era a capital do Tocantins, que é ainda a capital do Tocantins. Aí fui para Palmas, me apresentei lá e depois comecei a desempenhar as minhas atividades ainda como meio que treinando num frigorífico de bovinos. Depois que eu tinha treinado bastante em bovinos, eu descobri que eu ia trabalhar em aves, que tem tudo a ver. Tudo, mamífero, tudo igual. Mas, ok. Então, o treinamento foi todo em bovinos e aí eu fui trabalhar em aves. E aí fui trabalhar em aves e é isso. É meio que autodidata aí, porque você tem a portaria 210 nas mãos, o RISPOA e vamos lá, se vira. Foi mais ou menos assim que eu comecei a minha vida, minha carreira. Mas eu gostei muito de trabalhar na inspeção. Eu achei muito interessante, muito desafiador. É um trabalho, não tem rotina, sabe? Todo dia são as mesmas coisas, mas de formas diferentes. Então, assim, é um trabalho que cada dia tem uma surpresinha. Algumas surpresas são boas, algumas não são tão boas, mas enfim. E aí surgiu o concurso definitivo para o Ministério da Agricultura. Ah, e eu não contei, né? Eu fui chamada porque a pessoa que estava em primeiro lugar desistiu, não quis ficar. E aí eu fui chamada. Então, assim, não percam a esperança. Se vocês passarem no concurso e não ficarem bem colocados, a gente agora chamou a terceira turma de concursados para auditor fiscal federal agropecuário. Então, tem gente que estava ali, tinha passado da posição 300 e que está aí concursadíssimo, super feliz. Pessoas com quem vocês devem ter conversado aí, alguma delas, provavelmente. E aí eu falei, não, agora eu vou para o definitivo, né? E fui fazer o concurso, e aí dessa vez eu escolhi uma cidade que tinha uma empresa maior, né? Que na época era BRF, era Perdigão, nem era BRF, e fui morar no interior de Rio Verde, né? Aí passei no concurso e fui trabalhar lá, né? Só que vida de fiscal, gente, não é muito fácil, não, porque uma das coisas que a gente tem que fazer é acordar 3, 4 horas da manhã e dormir 2 horas da manhã, trabalhar de segunda a sábado. Tem colegas nossos que começam a trabalhar na madrugada de domingo para segunda. Então, assim, é um trabalho bem puxado, assim, sabe? Fisicamente bastante exigente e desgastante em muitos aspectos. Mas é um trabalho gostoso de fazer, assim, sabe? Principalmente quando você trabalha em uma equipe e não está sozinho, né? Porque aí é legal, você está sempre em contato com outras pessoas. Trabalhei bastante tempo na inspeção de aves e suínos, então já tinha passado por bovinos, passei por aves e suínos, e surgiu a oportunidade de vir para Florianópolis. E, obviamente, eu recusei, porque ninguém quer ir para a praia, as pessoas querem ficar trabalhando 4 horas da manhã. Não, mentira. Obviamente, eu aceitei, e desde 2016, não, 2015, se eu não me engano, eu estou aqui em Florianópolis. Trabalho agora na gestão, na área técnica de suínos, e herdamos agora bovinos e ovinos também. Acabou? 2006, não, só te corrigindo. 2006. Gente, o tempo está passando tão rápido. Então é isso, é 2006. Isso aí. Ainda bem que eu tenho uma pessoa que tem memória aqui. É isso aí. Essa parte você edita ou então põe erros de gravação. Então, foi em 2006. E de lá para cá, assim, novamente, mesmo aqui na área de gestão, né? Tem bastante desafios. Cada dia é um dia interessante, com seus conhecimentos, com as suas descobertas.
E uma das coisas que hoje em dia eu mais faço é trabalhar com pessoas, né? Eu trabalho muito na gestão das equipes, né? A gente aqui faz a gestão de todas as equipes dos CIFs, de aves, bovinos, suínos e um frigorífico de ovinos que a gente tem que é aí pertinho de vocês, que é em Palmeira. Então, vocês já conversaram com a Raquel, que trabalha na nossa equipe, né, de suínos, em Chapecó. E hoje também tem uma surpresa, mais alguém que vocês vão conversar também, que também é caviano. E também trabalha aqui comigo um colega de vocês que, no dia da formatura dele, ele estava comemorando que ele tinha passado no concurso do Ministério da Agricultura. Vocês já pararam para pensar o que é isso? Você nem saiu da faculdade, você já está empregado, concursado, e num concurso que muita gente teria vontade de estar participando. Então é isso. Minha experiência é essa. E hoje eu trabalho num lugar que eu adoro aqui, no lugar onde eu trabalho, gosto muito do que eu faço. E eu espero que vocês encontrem aí na vida profissional de vocês um lugar satisfatório para vocês, que vocês se sintam felizes e realizados e que os desafios sejam vistos como oportunidades de crescimento, que é isso que eles são. E se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aqui, vocês podem contar comigo. Depois a professora Lídia vai compartilhar aí meus contatos. E é isso, eu desejo sorte para vocês, sucesso, e que vocês encontrem aí o lugarzinho de vocês ao sol, que todos têm o seu lugar, é só procurar, tá bom? É isso. Muito bom, Paty. Alguém tem alguma pergunta aí para a Paty? Quer tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, aproveitar essa oportunidade? Eu quero aqui aproveitar também já para agradecer. A Paty está dando uma força aí fenomenal para conseguir um estágio em tempo recorde aí para as orientadas. Então, muito obrigada. Até se as meninas quiserem aí se apresentar, a Paty que está dando uma força para acelerar o processo de vocês aí para conseguir o estágio final, garantir o estágio final na área de inspeção. Então, muito obrigada. E, Paty, dando uma dica para eles, assim, por exemplo, agora, né, eles estão terminando a formação deles e vão partir para estágio. Dando uma dica para eles, assim, por exemplo, né, não só quem vai atuar na área de inspeção, mas que tipo de sugestão você daria para que o estágio deles já seja aí um cartão de visita para um futuro emprego, trabalho, carreira, enfim. O que você diz? Eu acho que o segredo de tudo que a gente faz são os relacionamentos humanos. Não adianta nada você ser um excelente técnico se você não é conhecido, se você passa incólume e aí ninguém sabe quem você é. E uma das coisas que eu percebi, que eu observei, é que é muito importante fazer um networking, você acumular aí uma rede de contatos, se relacionar bem com as pessoas. Você nunca sabe se aquela pessoa que você está conversando amanhã não vai estar num cargo de gerência, de chefia que possa te dar uma oportunidade. Eu não acho que a gente tem que se relacionar com as pessoas pensando nisso, né? Mas a gente tem que se relacionar com todas as pessoas com essa consciência de que, de alguma forma, elas estão ali no caminho da gente por algum motivo. Então, uma das coisas que eu acho que eu cultivei ao longo da minha vida profissional foi que todos os lugares que eu passei, isso pode ser um pouco presunção da minha parte, mas é o que eu sinto, eu deixei saudades nas pessoas que ficaram. Né? Ninguém levantou as mãos e falou, graças a Deus, ela está indo embora. A empresa, às vezes, fez isso, né? Porque, afinal de contas, eu era da fiscalização. Então, talvez eles tenham levantado as mãos e tenham agradecido. Mas todos os funcionários, os auxiliares do CIF, os meus colegas, todo mundo, quando eu fui embora dos lugares, eu fui com saudade deles. Então, assim, deu um aperto no coração, porque eu sentia falta daquelas pessoas, e elas até hoje me mandam mensagem e dizem que sentem a minha falta. Então, eu acho que esse é o mais importante de tudo. Como que você se relaciona com as pessoas. Porque o trabalho passa, ele muda. Hoje você está num cargo, amanhã você está em outro cargo completamente diferente.
mas o relacionamento que você desenvolveu com aquelas pessoas, isso fica. É muito interessante. Uma vez eu encontrei uma colega nova aqui, eu vou me delongar só um pouquinho, e ela tinha acabado de passar no concurso e ela veio de Belo Horizonte, e aí um dia ela virou e falou assim para mim, você conheceu a minha melhor amiga. E eu falei assim, como? Ela falou assim, a Silvia. Eu falei, não estou recordando. Sim, a Silvia, eu lembro. Ela era criança na época e a minha colega falou assim para mim, ela me disse que foi fazer veterinária por sua causa, porque ela viu você tratando de uma cachorrinha, que depois você doou para ela, e ela ficou tão impressionada com o amor e o carinho e o cuidado que você cuidou daquela cachorrinha, que ela resolveu fazer veterinário. E a tua atuação marcou muito essa minha amiga, tanto que ela lembra de mim, fala de mim até hoje. E eu fiquei muito impressionada, porque eu devia ter mais ou menos a idade de vocês na época, nem formada eu era. Então, assim, para você ver como o tempo todo tem alguém te observando, o tempo todo você está impactando a vida de alguém. Você está impactando tanto positiva quanto negativamente, depende da sua atitude. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Você, no início da carreira, né, você entrou no temporário, né, de auditor fiscal, e o salário era bem baixinho e o local onde você foi trabalhar era bem complexo, né? Que dica você dá nesse começo de carreira também, que nem sempre é exato o topo já da carreira, né? Geralmente não é. Então, galgando esses degraus aí, que dica que você dá nesse sentido de chegar onde você chegou hoje, né? O que você precisou aí cultivar, aprender, desenvolver para estar hoje aí no topo da carreira, vamos dizer assim. Bom, então, quando eu entrei no temporário, realmente o salário era bem, bem aquém do que o temporário é hoje, só para vocês terem uma ideia, né? Então, hoje um médico veterinário que está no serviço oficial através de concurso temporário, ele ganha um salário que é um salário muito maior do que eu ganhei na época que eu entrei como fiscal, nem como temporário, né? Mas eu sabia que isso era uma fase da minha vida, né? Eu compartilhei muito com o pessoal da linha, porque eu me relacionava muito bem com os auxiliares de linha de inspeção, e uma coisa que eu dizia para eles era o seguinte: vocês têm que pensar que isso que está acontecendo hoje com vocês, de estar aqui fazendo essa inspeção, um trabalho pesado, repetitivo, cansativo, é uma fase da vida de vocês. Então, vocês têm que olhar para o futuro e tentar ver o que vocês querem daqui para frente. Então, eu quero mais, eu não quero só fazer isso o resto da vida, então eu tenho que me capacitar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que fazer um curso, né? Eu tenho que procurar outras oportunidades. O que não dá é para a gente ficar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, sem investir em conhecimento, sem se dedicar e só ficar reclamando. Então, eu sempre fui muito curiosa, gostava muito de aprender, então eu estava sempre procurando saber o máximo de coisas que eu podia, muito além do que era o meu trabalho, exclusivamente. Então, eu acho que isso aí abre um leque de possibilidades, né? Tanto que eu não comentei, mas eu ainda fiz, depois desse concurso que eu passei e fui efetivada, eu fiz outro concurso do Ministério da Agricultura para o cargo de auditor, na época ainda não era auditor, era fiscal, porque eu queria mudar de lugar. Eu queria ir para uma outra localidade. Na época a gente não tinha concurso de remoção. Então eu também fiz esse outro concurso e também passei. E por quê? Porque eu estou o tempo todo muito aberta ao conhecimento, né? Toda vez que alguém me traz uma dúvida e um problema, entre aspas, é uma oportunidade para eu aprender um pouco mais. Então, eu tenho duas opções. Ou eu posso me fechar e dizer, não quero saber, não sei, e não é o meu trabalho. Ou então eu posso me abrir ali e aproveitar uma oportunidade que alguém está me trazendo, né? Encarar como um desafio e colocar em prática alguns talentos que eu tenho às vezes, né? Que eu tenho quando eu falo eu, vocês, e que às vezes vocês não sabem. Vou contar uma história bem interessante. Recentemente a gente teve uma auditoria
por videoconferência transmitida diretamente para a China. A gente está em tempos de pandemia, então antigamente as missões elas vinham aqui no Brasil, né, os médicos veterinários, os profissionais dos países vinham aqui auditar o nosso sistema. Então eles faziam esse trabalho de avaliar como que era feito o trabalho da Inspeção Federal. E com a pandemia não deu para fazer isso. E era necessário fazer uma avaliação de um determinado frigorífico. E a pessoa que estava lá, que era o encarregado, ele estava com bastante dificuldade de se colocar na frente da câmera. É muito desafiador fazer esse trabalho de estar falando, porque você está falando para uma tela, né? Muito desconfortável para nós ainda, seres humanos. A gente ainda tem essa dificuldade. E ele estava sofrendo muito com essa necessidade, era obrigatório, e da performance dele na frente da câmera, né, a segurança com que ele ia responder as perguntas dos chineses, dependia se a empresa ia permanecer ou não exportando para aquele país. Olha só o tamanho da responsabilidade, né? E nada a ver com o que a gente faz concurso e aprende, né? A gente aprende habilidades técnicas, a gente faz o concurso visando as habilidades técnicas, e ali não era uma habilidade técnica. E aí uma outra veterinária, uma auditora que também estava naquele CIF, ela falou, não, tudo bem, eu posso fazer isso. E ela foi para frente da câmera e ela deu um show. Ela fez um trabalho fantástico, ela foi elogiada pelos chineses e eles são extremamente rigorosos. Sabe o que tinha acontecido com ela antes de entrar no concurso do Ministério da Agricultura? Ela dava aula. Ela dava aula e numa faculdade ou num curso de pós-graduação, e ela dava aula olhando para a tela. E aí ela desenvolveu essa desenvoltura, e aí na hora que ela precisou trazer essa habilidade, ela fez algo que todo mundo ficou encantado. A diretora do DIPOA, toda a equipe do DIPOA, os chineses, todo mundo ficou impressionadíssimo, porque ela trouxe algo muito além daquilo que era exigido do trabalho dela. Então, isso aí é uma dica de como que a gente tem que estar sempre buscando mais. Não é só o trabalho técnico, não é só habilidade técnica, a gente tem que investir em outras habilidades. E uma das habilidades muito importantes, hoje em dia, e sempre foi, é a habilidade de se comunicar, de conversar com as pessoas, de apresentar aquilo que você quer apresentar, né? Seja uma proposta de emprego, seja um pedido de aumento de salário, né? Ou uma proposta de algum empreendimento. Então, você tem que saber fazer isso. E eu sei que a professora Lídia desafiou vocês a gravarem vídeos, né? Com as aulas, com as provas. E eu acho que isso aí é aquele desafio que eu falei para vocês, que a gente pensa, ai, não quero. E aí depois a gente perde uma excelente oportunidade. Porque lá na frente, às vezes a gente vai ser forçado a fazer isso e a gente não teve essa experiência antes, né? Não teve as dicas, não teve o apoio que a gente poderia ter tido. E é isso. Show! Muito bom! Nossa, eu fiquei bem feliz, porque a partir da próxima semana eles estão aqui, botando a cara na tela aqui para exatamente treinar essa questão que você acabou de abordar, e essa comunicação no mundo virtual, né? Que hoje é uma grande realidade nossa. Legal, Paty. E a Marielle está comentando aqui, ó, oi, Paty, sou uma das orientadas da professora Lídia, queria te agradecer por compartilhar a sua trajetória e principalmente por nos auxiliar neste momento de estágio, ainda mais nessa situação de pandemia que estamos passando. Muito obrigada. E a Valéria, logo em seguida, faço das palavras da Mari as minhas. E a Laís, nossa, muito bom. E você, é um prazer ajudar vocês, meninas. Então, muito bom, Paty. Obrigada aí por sua participação especial, por doar um pouco do seu tempo aí precioso aí no Cipoá, e trazendo aí pérolas, né, dicas valiosíssimas para essa turminha que está saindo quentinho do forno aqui, com um mundo muito novo, né, que a gente até nem sabe direito como vai ser a partir de agora, mas obviamente com dicas muito valiosas essas que você deu, para que eles já saiam na frente aí fazendo toda a diferença. Então, muito obrigada de coração. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, aproveita os últimos segundos aí. E
Brigadão, Paty, mais uma vez, tá? Se você pudesse falar em uma palavra, assim, uma dica para a vida pessoal deles agora também, já que eles estão, né, quietinhos em casa, passaram aí mais de um ano isolados, né, tão longe dos colegas, tão longe das turmas, não tiveram festa da nona, a formatura vai ser diferente. Uma dica, assim, que conforte o coração deles nesse momento, assim, um calorzinho, o que que você diria? Bom, então, o que eu tenho para falar para eles é o seguinte: quase todo mundo teve isso, né? Mas quase ninguém passou pela experiência que vocês passaram. Então, assim, ao invés de vocês olharem para aquilo que vocês perderam, pensem que vocês são a única turma, uma das únicas turmas que formou em época de pandemia, teve aula em época de pandemia, pensou formas diferentes de fazer uma festa ou uma confraternização. Quando a gente olha para aquilo que a gente perdeu, é muito ruim, né? E a gente deixa de aproveitar, entre aspas, uma oportunidade para a gente vivenciar algo que é único. É óbvio que a pandemia não é um momento de felicidade para ninguém, é óbvio que está todo mundo passando por um momento muito difícil, muito desafiador, mas lá na frente, vocês vão olhar para trás e vocês vão dizer assim, a gente conseguiu, mesmo com a pandemia, formar, a gente conseguiu colar grau, a gente conseguiu fazer o nosso TCC. Isso é uma coisa que pouquíssimos podem dizer que passaram, né? Eu não passei por isso, eu fui só mais uma pessoa que teve formatura, que teve baile, que teve... Vocês são a turma que vai ter um diferencial. É claro que eu sei que esse diferencial hoje é muito frustrante para vocês, mas isso não significa que lá no futuro vocês não possam se reunir e fazer uma super confraternização e de formatura e etc e tal, e vai ser muito mais saborosa, e vai ser muito mais comemorada. Por quê? Porque que não é mais da época de vocês, mas existia uma propaganda antigamente, né, de um refrigerante, eu adoro essa propaganda, que o cara estava no deserto morrendo de sede, ele gritava, água, água. Aí o pessoal socorria ele, dava água, ele dizia, não, amendoim salgado. Então ele botava aquele amendoim salgado na boca, assim, a boca dele toda ressecada. E aí a propaganda dizia, provoque sua sede até não aguentar mais. Aí acabe com ela com um Tim, que era tipo um Sprite, entendeu? Então, assim, quando vocês tiverem a oportunidade de se juntar, quando vocês tiverem a oportunidade de confraternizar, vai ser muito mais intenso, porque vocês estão guardando toda essa energia aí acumulada dentro de vocês e o alívio, a felicidade que vocês vão sentir quando vocês puderem se encontrar, ela vai ser milhões de vezes maior que a felicidade que qualquer outra pessoa sentiu até hoje em qualquer uma dessas comemorações. E quando tiver essa festa, vocês podem me convidar e podem convidar a professora Lídia aí, que a gente vai estar lá com vocês comemorando, que eu acho que vai valer super a pena, né, Lili? Certeza. Então tá, Paty, muito obrigada, realmente, né? Quem sair bem, né? Quem conseguir sair bem desse momento, não tem para ninguém, né? No futuro próximo aí. Então, que Eu possamos quero falar mais fazer. uma coisa. Aham, Espera que eu quero falar mais uma coisa. Eu claro. estava recentemente lendo um livro do Dalai Lama e do Desmond Tutu, né? Que é o arcebispo lá da África do Sul. E ele estava bem no capítulo falando sobre as provações, né? O livro foi escrito bem antes da pandemia, mas a gente tem provações o tempo todo, né? Tá todo mundo passando por provações em momentos diferentes, agora está passando todo mundo mais ou menos no mesmo tempo. E eles falam que eles, tanto na filosofia budista quanto na cristã, os momentos de adversidades, as dificuldades, quando você consegue atravessar por essas dificuldades, quando você sai do outro lado, você experimenta uma sensação de contentamento muito maior do que pessoas que não passaram por adversidades, que a gente chama de crescimento pós-traumático, né? Então, você sai forjado, né? Você sai como o super-homem, o Batman, os super-heróis que passam pelas adversidades e dali eles saem melhores. Então, eu tenho certeza que vocês todos são capazes de passar por essa adversidade, porque vocês não estão sozinhos, né? A gente está junto com vocês, está todo mundo junto, né? E a gente
vai conseguir superar isso e vai sair dali um profissional muito melhor. Porque é um profissional que passou por esse desafio tão grande, de no final do seu período de graduação ter que lidar com uma mudança tão intensa, né? De ter que passar a assistir aula online, de ter que se dedicar muito mais em busca do seu conhecimento, né? De ter que ir atrás de outras formas de obter aquilo que para os outros era tão fácil. Então, vocês têm tudo para sair profissionais muito melhores, né? E para o mercado do século XXI, que é esse mercado digital, tecnológico, totalmente conectado, muito melhor do que aquele profissional que não teve que passar por isso que vocês passaram. Então, é isso, né? Eu tenho certeza que essa diversidade ela vai fazer de vocês tanto pessoas quanto profissionais muito melhores, desde que vocês realmente enxerguem como uma oportunidade e não como algo que veio só para massacrar vocês. Perfeito. Que combina também, né, com o conceito do Nassim Taleb, né, que fala da antifragilidade. Então, essa turminha aqui é antifrágil total, né? Não resiliente. Resiliente é voltar ao estado anterior. Na verdade, ninguém nunca mais vai voltar ao estado anterior, né? Não tem estado anterior mais antes da pandemia, não tem como. Mas quem sair mais forte daqui, mais desenvolvido, quem conseguir crescer durante a pandemia, obviamente, pós-pandemia será muito mais antifrágil, né? Então não é qualquer coisinha que derruba vocês, né? Depois de superar tantos desafios, vocês vão ficando cada vez mais fortes. É como a famosa frase, né? O que não nos mata nos fortalece. Então é bem isso aí. E a pandemia está mostrando bem isso para a gente também. Então, que possamos estar unidos, né? Crescer e aprender durante esses períodos de adversidades, evoluir ao máximo, criar um grande networking, se relacionar bem com as pessoas e alçar grandes voos, né, Paty? Então, resumindo aí os pontos-chave aí da sua fala, né? Muito obrigada aí, tá? Por tudo. De nada, imagina. E, pessoal, então, deixa uma palavrinha para ela aí e vamos continuar a aula. Ó, o pessoal está te agradecendo no chat ali, tá, Paty? E obrigada aí pela sua participação, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua disponibilidade em sempre auxiliar aí os alunos do CAV nos estágios, na Inspeção Federal, fazendo esse network, né, sendo ponte aí para a universidade conseguir atuar na área de inspeção desde a faculdade. E aí, vários carinhos aí no chat para você, tá bom? E o convite para que volte sempre. Muito obrigada aí por tudo. Eu que agradeço pela oportunidade. Tomei bastante tempo de vocês. Espero que tenha sido proveitoso aí essa fala. Tchau, então. Boa aula para vocês. Boa prova. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Paty. Um beijo no coração e um beijo no pessoal aí no Ministério.